Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma matéria de contabilidade financeira. Vamos fazer uma introdução à contabilidade financeira. Vamos abordar as regras de movimentação das contas do ativo, do passivo, do capital próprio, dos rendimentos e dos gastos, e depois vamos fazer dois exemplos práticos de aplicação destas mesmas regras na contabilização de dois documentos. Mas quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Pode consultar os cursos da Certform no site certform.pt. Vai encontrar o calendário da formação, as datas de início dos cursos ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. E para ter acesso detalhado aos programas dos cursos e-learning, os cursos e-learning são cursos ministrados a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais para entrar na plataforma e começar o seu percurso formativo, fazendo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Na formação live streaming, os cursos são igualmente online, mas em tempo real, com sessões síncronas, e para estes cursos temos efetivamente as datas de início no calendário de formação. Seja e-learning, seja live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então fazer uma introdução à contabilidade financeira. E eu vou começar por fazer uma abordagem às regras de movimentação das contas da contabilidade financeira. O Manual de Contabilidade Financeira, casos práticos, um manual que desenvolvi para os meus formandos, onde tenho aqui um amplo conjunto de casos práticos de reconhecimento contabilístico e começamos por falar sobre as tais contas que nós vamos ter de movimentar. Ao longo de um ano, de um período, as entidades que estão sujeitas à contabilidade organizada fazem um conjunto de operações. Essas operações estão dentro das atividades operacionais, o dia a dia da empresa, a sua atividade de investimento e a sua atividade de financiamento. E dentro destas três atividades que as empresas desenvolvem, ocorrem um conjunto de documentos que a empresa produz, nomeadamente as nossas faturas, notas de crédito e muitos documentos que são provenientes do exterior, nomeadamente as aquisições, as compras que nós fazemos, os documentos provenientes dos movimentos bancários, etc, etc, etc. Ou seja, um amplo conjunto de documentos. E esses documentos têm que ser contabilizados, reconhecidos. E para contabilizar os documentos, nós vamos fazê-lo a partir de contas. Usamos para tal o código de contas. O código de contas que nos vai apresentar aqui o conjunto de contas do ativo, do passivo, as contas do capital próprio, as contas de gastos e as contas de rendimentos. Já vamos falar um bocadinho mais aqui do código de contas, porque vamos ter de o utilizar hoje para fazer dois lançamentos que vamos executar seguidamente. Mas antes disso, vamos abordar as regras de movimentação das contas na contabilidade. Sempre que nós temos uma conta do ativo, as contas do ativo seguem a seguinte regra de movimentação. As contas do ativo são contas debitadas pelo seu saldo inicial. O saldo inicial é o saldo que vem do ano anterior. No dia 31 de dezembro de um determinado ano N,
A contabilidade encerrou e as contas do ativo, que tenham saldo, vão efetivamente abrir a 1 de janeiro do ano N mais 1 com um saldo inicial. Esse saldo inicial vai surgir a débito. E depois, ao longo do ano, relativamente às operações que nós vamos movimentar, na atividade de exploração operacional, na atividade de investimento, sempre que uma conta do ativo, ou sempre que existir um aumento de um valor do ativo, vamos debitar essa conta. Quando há uma diminuição de um valor do ativo, vamos creditar essa conta. Este é um sistema de T, onde nós temos do lado esquerdo o débito, do lado direito o crédito, e quando temos contas do passivo, o passivo representam as dívidas, as obrigações que a empresa tem de cumprir. Obviamente que o ativo representa os direitos, os bens. O ativo é aquilo que a empresa possui. Em contrapartida, temos então o passivo, que são as obrigações, as dívidas. E quando temos uma conta do passivo, aqui a vermelho a conta do passivo, e aqui o sistema de T, as contas do passivo vão abrir o ano, caso tenham, obviamente, saldo, regra geral, o seu saldo inicial virá a crédito. E depois, à medida que nós vamos movimentando as contas do passivo ao longo do ano, as contas do passivo são creditadas pelos aumentos de valor e as contas do passivo são debitadas por diminuições de valor. Já as contas do capital próprio, e já agora no código de contas, as contas do capital próprio vão pertencer à chamada classe 5. As contas do capital próprio, elas vão seguir as seguintes regras. As contas do capital próprio vão iniciar o ano, e espera-se que sim, com saldo credor. Eventualmente, se uma empresa tiver em resultados transitados prejuízos, virá o saldo inicial a débito. Bom, mas considerando capitais positivos, abre-se o ano com valores a crédito. O capital social, as reservas, os resultados transitados quando temos lucros acumulados, aparecem com o seu saldo inicial a crédito. E depois, à medida que o ano vai decorrendo e nós vamos ter necessidade de movimentar as contas do capital próprio, as contas do capital próprio vão ser creditadas quando há aumentos dos valores do capital próprio e vão ser debitadas quando há diminuições do capital próprio. As contas do ativo, as contas do passivo e as contas do capital próprio vão servir o balanço. O balanço vai efetivamente colher os saldos que, à data de relato, nós vamos contemplar nestas tais contas do ativo, do passivo e do capital próprio. E já agora temos aqui o modelo de balanço do sistema de normalização contabilística e dentro daquilo que é o ativo está subdividido no ativo não corrente e no ativo corrente. O ativo não corrente é aquele de superior a 12 meses. Portanto, são aqueles bens, aqueles direitos que se vão estender para além de 12 meses, isto dentro do período de um ano, é expectável não vender este tipo de ativos e, portanto, eles vão se prolongar além de 12 meses. Por isso chama-se o ativo não corrente. E aqui temos os ativos fixos tangíveis, as propriedades de investimento, o goodwill, os ativos intangíveis, os biológicos, as participações financeiras, entre outros. Portanto, tem aqui um caráter de estabilidade.
Relativamente ao ativo corrente, são aqueles bens ou aqueles direitos que nós temos expectativa de os realizar, de os converter em dinheiro no decurso já dos próximos 12 meses à data de relato, considerando a data de relato o dia 31 de dezembro de um determinado ano N. E aqui temos aqueles ativos de curto prazo, os inventários, onde temos, por exemplo, as mercadorias, que é expectável vir a vendê-las, esperemos que rapidamente. Os clientes, espero vir a receber dos clientes rapidamente. Enfim, temos aqui um amplo conjunto de ativos correntes, cuja realização, ou seja, a sua conversão em dinheiro, se espera que decorra no prazo de 12 meses. E à medida que nós vamos baixando no balanço os ativos, desde o topo, ativos fixos tangíveis que pertencem ao ativo não corrente, até ao fim, caixa e depósitos bancários que pertencem ao ativo corrente. À medida que vamos baixando, vai aumentando o grau de liquidez. Liquidez é a capacidade, efetivamente, que um bem, um ativo, tem em transformar-se em dinheiro. Quanto ao balanço, para além do ativo, constituído pelo ativo não corrente e o ativo corrente, nós temos o capital próprio, que é a chamada classe 5 do Código de Contas. No fundo, o capital próprio vai ser a diferença entre o ativo e o passivo. O capital próprio é igual ao ativo menos o passivo. E no capital próprio consta o capital social da empresa, aquele investimento que os sócios ou os acionistas realizaram na constituição da empresa, e eventualmente com posteriores aumentos de capital social. O capital próprio é constituído pelo capital social. Esta empresa, por exemplo, apresenta 250 mil euros de capital social. E depois temos um conjunto de próprios, nomeadamente reservas, resultados transitados, o próprio resultado líquido do período que vem da demonstração dos resultados e que vão formar o total do capital próprio. O capital social mais as outras formas de capital próprio, nomeadamente os lucros retidos, formam o total do capital próprio. E o total do capital próprio é sempre igual ao ativo menos o passivo. E depois temos o tal passivo. O passivo que também pode ser não corrente ou corrente. Aqui no passivo nós falamos do conceito de exigibilidade, ou seja, o prazo para pagar as dívidas. O passivo não corrente é aquele que é exigível para além de 12 meses. Tem também aqui um caráter de capitais permanentes ou com estabilidade. Só nos temos de preocupar com estas dívidas daqui por mais do que 12 meses em passivo não corrente. No passivo corrente, a exigibilidade vai ocorrer até 12 meses à data de relato. E, portanto, fornecedores, por exemplo, esta dívida aqui no dia 31 de dezembro do ano N, 340 mil euros, é um conjunto de faturas que esta empresa terá de pagar, está em dívida para fornecedores, mas terá de pagar provavelmente nos próximos dias, nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias, vai depender, obviamente, da negociação e do prazo de pagamento que a empresa consegue. De qualquer forma, o passivo corrente é um passivo cuja exigibilidade, ou seja, prazo para se pagar, vai ocorrer nos próximos 12 meses. E, portanto, é de curto prazo. E no passivo, à medida que nós vamos baixando aqui as contas, as rúbricas do passivo, desde o topo até à última, e vamos passando do passivo não corrente ao passivo corrente, vai aumentando o grau de exigibilidade, ou seja, diminui o prazo para pagamento. Enquanto que no ativo,
A lógica é, à medida que se vai baixando, como eu já tinha dito, vai aumentando o grau de liquidez, em expoente máximo da liquidez, caixa e depósitos bancários, que já é dinheiro. E então, estes ativos, estes passivos, estes capitais próprios, pertencem ao domínio do balanço. A empresa tem também de movimentar contas para apurar os seus resultados do período em causa. E essas contas são as contas de gastos, que no código vão pertencer à classe 6, e as contas de rendimentos, que no código das contas vão pertencer à classe 7. Regra geral, as contas de gastos são contas que se debitam. Regra geral, as contas de rendimentos são contas que se creditam. Eventualmente poderá haver exceções. Por exemplo, nos rendimentos, a exceção que podemos desde já referir tem a ver com as vendas. A classe 7 é a classe dos rendimentos. Quando uma empresa realiza uma venda a um cliente, vai creditar a conta 71.1 mercadorias, ou quando a empresa presta um serviço a um cliente, vai creditar a conta 721, por exemplo, porque as contas de rendimentos seguem esta lógica de creditar. Todavia, por exemplo, aqui na parte das vendas, se o cliente devolver mercadoria, a empresa vai ter de contabilizar uma devolução de vendas. E as devoluções de vendas vão ser debitadas para corrigir o crédito que foi inicialmente feito na venda inicial. É um pormenor de uma situação em que uma conta de rendimentos vai ser debitada, no caso das devoluções de vendas. Mas há outros exemplos, obviamente, e esses exemplos depois vão ser desenvolvidos no Manual de Contabilidade Financeira, casos práticos, e vamos agora, depois de termos falado aqui das regras de movimentação, dizer que estas contas de gastos e estas contas de rendimentos a classe 7, os gastos a classe 6, elas vão fornecer a demonstração dos resultados em termos dos saldos, não é? Mas a demonstração dos resultados é a demonstração dos resultados com os rendimentos e os gastos do período apenas. E depois formam-se os vários resultados contabilísticos da empresa, por diferença entre rendimentos e gastos. Na área operacional, o EBITDA menos as depreciações, o EBIT, e depois o EBIT menos os juros que a empresa suporta em financiamento, o resultado antes de impostos, por sua vez, menos o imposto sobre os lucros, o IRC, o resultado líquido do período. A demonstração dos resultados vai contemplar aqui os rendimentos positivos e os gastos negativos, formam-se os resultados contabilísticos e o último resultado contabilístico é o resultado líquido do período, que vai fazer um link ao balanço. O resultado líquido daquele período vai diretamente para o balanço, como já sabemos, para a área do capital próprio, fortalecendo o capital próprio naquele respectivo valor. Depois ter-se-á de decidir o que se vai fazer aqui ao resultado líquido. Vamos passá-lo para resultados transitados logo no início do próximo ano e depois haverá em Assembleia Geral as respectivas deliberações quanto à afetação do resultado líquido do período. Então, já sabemos que as contas de rendimentos e as contas de gastos são contas que vão efetivamente permitir calcular os resultados do período. Isso é calculado na demonstração dos resultados. Aquilo que eu queria dizer é que são gastos e rendimentos do período. Ou seja, os gastos e os rendimentos nunca têm um saldo inicial. Eles nascem em cada ano e morrem no final do ano, entre aspas, através do apuramento dos resultados.
e enquanto que as contas do balanço ativo, passivo, capital próprio podem ter um saldo inicial, transitando de um ano para o início do ano seguinte, as contas de gastos e de rendimentos não têm saldo inicial, porque no final de cada ano é feito o apuramento dos resultados e essas contas saldam e vão efetivamente servir para calcular os tais resultados contabilísticos por diferença entre rendimentos e gastos. Bom, resumindo as regras de movimentação das contas. As contas do ativo começam no início do período por serem debitadas pelo seu saldo inicial. A partir daí, quando se quer registar um aumento de um elemento do ativo, deve-se inscrever no lado do débito, debitar a conta. Quando se quer registar uma diminuição de um elemento do ativo, deve-se inscrever do lado do crédito, creditar a conta. Regra geral, as contas do ativo apresentam saldo devedor, isto a nível de balancetes. Depois, as contas do passivo começam no início do período por serem creditadas pelo saldo inicial. A partir daí, quando se registar um aumento de um elemento do passivo, deve-se inscrever do lado do crédito, creditar a conta. Quando se registar uma diminuição de um elemento do passivo, deve-se inscrever no lado do débito, debitar a conta. Regra geral, as contas do passivo apresentam saldo credor nos balancetes. As contas do capital próprio começam no início de cada período por ser creditadas pelo saldo inicial. Quando positivo, como por exemplo o capital social, as reservas legais. Ou debitadas pelo saldo inicial, que é muito mau. Quando negativo, por exemplo, os prejuízos acumulados em resultados transitados. E cuidado, porque o capital é uma rúbrica muito importante para uma empresa e cuidado com a diminuição do capital próprio. Quando se quer registar um aumento de um elemento do capital próprio, deve-se inscrever do lado do crédito, creditar a conta. Quando se quer registar uma diminuição de um elemento do capital próprio, deve-se inscrever do lado do débito, ou seja, debitar a conta. E estas cobrem as contas que vão permitir construir, no final de cada período, o balanço. Entretanto, quer os rendimentos, quer os gastos reconhecidos no período de relato provocam alterações no valor do património, capital próprio. Porque é através dos rendimentos e dos gastos que nós calculamos os resultados e o resultado líquido. E o resultado líquido faz link para o balanço para o capital próprio, como tínhamos visto. Os rendimentos provocam aumentos e os gastos provocam diminuições. Regra geral, quando se reconhece um aumento de um gasto do período, deve-se inscrever do lado débito, debitar a conta. Excepcionalmente, pela diminuição de um gasto, a conta é creditada. Regra geral, quando se reconhece um aumento de um rendimento do período, a classe 7, deve-se inscrever do lado do crédito, creditar a conta, como eu exemplifiquei na conta das vendas de mercadorias e nos serviços prestados. Excepcionalmente, pela diminuição de um rendimento, a conta é debitada, como ocorre, por exemplo, com a conta 717 devoluções, exatamente como eu tinha referido. Bom, perante estas regras, vamos exemplificar a contabilização de duas operações. Vamos aplicar estas regras e, à medida que eu aplico estas regras, vou justificando porque é que eu estou a debitar, porque é que eu estou a acreditar em função daquilo que acabei agora de explicar. Para fazermos a contabilização de operações, de documentos, vamos utilizar o código de contas. E é importante utilizar o código da portaria número 218/2015, de 31 de julho, que é o mais atualizado. No código de contas, entre a classe 11 e a classe 4, nós vamos ter entre
os meios financeiros líquidos, classe 1, e depois a 2, a 3, até a 4, a 4 é dos investimentos, portanto, entre a classe 1, meios financeiros líquidos e suas contas, a classe 2, contas a receber e a pagar e suas contas, a classe 3, inventários e ativos biológicos e respectivas contas, a classe 4, investimentos e as respectivas contas e, claro, subdivisões, subcontas. Aqui nós vamos poder ter contas do ativo ou do passivo. Umas serão do ativo, aquelas que representam bens, direitos, outras serão do passivo, aquelas que representam obrigações, dívidas. A classe 5 é a classe do capital próprio. Capital, reservas e resultados transitados formam o capital próprio da empresa, classe 5, e as respectivas contas. Depois da classe 5, e até aqui cobrimos o balanço, a classe 5, após a classe 5, nós vamos ter a classe 6, que é a classe dos gastos, aquelas tais contas que, por regra, se debitam e que fornecem a demonstração dos resultados em gastos. A classe 6 é a classe dos gastos e a classe 7 é a classe dos rendimentos, que também vai fornecer a demonstração dos resultados. São gastos e rendimentos do período. E depois temos a classe 8, que é a classe dos resultados, onde se vai apurar o resultado antes de impostos, o imposto e o próprio resultado líquido do período, conforme vamos fazer ao nível da demonstração dos resultados. Estas são as classes e as respectivas contas, contas, subcontas. As contas com 2 dígitos são contas do razão e depois as contas de 2 dígitos subdividem-se em respectivas subcontas, numa estrutura ramificada que o código de contas nos apresenta. O primeiro exemplo que nós vamos abordar é o seguinte. Imagine-se no ciclo operacional de uma empresa, ou seja, o ciclo da exploração, as compras, as vendas, aquilo que efetivamente faz parte da atividade ordinária, do dia a dia da empresa. Temos aqui a empresa ABC Limitada. No dia 4 de janeiro do ano N, vende à empresa KSJ, portanto, um cliente, 170 unidades da mercadoria M, ao preço de venda unitário de 220 euros. Concede um desconto de quantidade de 3%. O desconto esse que é concedido na própria fatura. É um desconto de quantidade, é um desconto de caráter comercial. É a fatura 8.976 com IVA à taxa normal de 23%. E, portanto, esta é a operação de venda. Entretanto, em armazém, o preço de custo unitário desta mercadoria que foi vendida é de 158,36. Isto porque esta empresa está a usar o sistema de inventário permanente. E no sistema de inventário permanente faz-se uma venda e tem que se fazer imediatamente a saída do armazém dessa mercadoria ao custo. No dia 12 de janeiro, a KSJ, portanto o nosso cliente, procedeu à transferência para a nossa conta junto do Banco X do montante em dívida. Então temos o valor da mercadoria, que são 170 unidades a 220 euros a unidade. Portanto, na fatura consta 37.400 euros. Na própria fatura é-nos concedido um desconto comercial de 3% sobre os 37.400. Portanto, vai subtrair, vai abater na própria fatura. Os descontos comerciais obtidos na própria fatura são diluídos, deduzidos ao montante do valor da mercadoria e temos um subtotal, então, de 36.278 euros, sobre o qual incide o IVA a 23% e um valor total de 44.621,94. Então, estes valores,
o valor 36.278, porque se trata de um desconto comercial, é o valor líquido aqui da fatura, mercadoria menos o desconto, o IVA e o valor total. Vamos reconhecer estes três valores. Tudo vai começar com a conta de clientes, que no código de contas, clientes é conta 21.1, clientes conta corrente, e depois 21.1.1 clientes gerais. Clientes é uma conta do ativo. É uma conta do ativo. E as contas do ativo, recorde-se, debitam-se pelo aumento dos valores. Neste momento, nós aumentamos o direito sobre este nosso cliente. Cliente é uma conta do ativo, é um direito que a empresa tem em vir a receber um valor deste cliente. E, portanto, clientes é uma conta do ativo, as contas do ativo debitam-se pelo aumento, e pelos aumentos, e nós temos aqui um aumento do ativo, um aumento do valor do ativo. Entretanto, temos uma conta de rendimentos que é a venda de mercadorias. Efetivamente, no código de contas, a classe 7, vendas, mercadorias, conta 71.1, é conta de rendimentos, onde nós vamos contabilizar o rédito, o rendimento derivado aqui da venda de mercadoria. Obviamente que nós creditamos esta conta, porque é uma conta da classe 7 de rendimentos, conforme eu tinha explicado, na sua base, ou seja, no valor sem IVA. A regra geral, as contas de rendimentos e as contas de gastos, elas contemplam os valores sem IVA, apenas quando o IVA é suportado e não dedutível é que as contas de gastos poderão incluir o IVA. Portanto, vendas de mercadorias, 36.278, a base aqui da fatura. E o IVA? O IVA, quando se trata de uma venda, nós cobramos o IVA ao cliente, recebemos o valor total e o IVA ele vai ter de ser pago por nós ao Estado. E isso representa um passivo, uma responsabilidade que a empresa tem, uma obrigação que a empresa tem. E, portanto, nas vendas usamos IVA liquidado. IVA liquidado é um IVA a favor do Estado. É um passivo. E neste momento aumenta a responsabilidade, a obrigação perante o Estado. Vamos ter de vir a pagar este valor. Obviamente que depois ter-se-á de fazer o apuramento do IVA no final do mês, considerar os IVAs a favor do Estado, os IVAs a favor do sujeito passivo, fazer o apuramento do imposto. De qualquer forma, o IVA liquidado é passivo, representa aqui obrigação, dívida, e os valores do passivo, quando aumentam, acredita-se. Agora, vamos movimentar, efetivamente, a saída da mercadoria do armazém. Nós vendemos esta mercadoria por 37.400 euros, depois teve aquele desconto que concedemos ao cliente de 3%, mas, entretanto, esta mercadoria saiu do nosso armazém a 158,36 preço de custo, e então 158,36 vezes 170 unidades teve um custo de 26.921,20. Temos de fazer a saída do armazém e vamos debitar o custo da mercadoria vendida, conta 61, uma conta de gastos, debita-se. E creditamos a conta de mercadorias, que no fundo representa aqui o armazém, a conta 32, mercadorias, de onde saem as mercadorias, e como saem as mercadorias, diminui o ativo da empresa nos mesmos 26.921. Este é o sistema de inventário permanente no âmbito das compras, no âmbito das vendas. Ou seja,
faz-se uma venda, imediatamente reconhece-se o custo da mercadoria pelo preço de custo e faz-se a saída do armazém ao custo dessa mesma mercadoria. Entretanto, no dia 12 de janeiro, o cliente pagou-nos. E, portanto, se no início desta operação nós reconhecemos um direito sobre o cliente, ele agora paga. E pagando, o que é que nós fazemos? Em primeiro lugar, começamos por debitar a conta 12.1, a nossa conta no banco X. Debita-se, o dinheiro entra na conta, há um aumento do valor do ativo. Mas aquele cliente que inicialmente foi debitado, ele agora pagou. E como nós recebemos do cliente, vamos diminuir a dívida que ele tem, porque ele já não a tem, não é? Então, aquela conta que inicialmente foi debitada do cliente agora vai ser creditada, representando aqui a diminuição deste ativo. Saldou. Cliente a débito, cliente a crédito, pelo mesmo valor, conta saldada, representa aqui o recebimento do cliente. Este foi o lançamento final que extinguiu aqui esta operação pelo recebimento do cliente. Agora vamos ver uma operação de uma compra. E vamos também fazer aqui o comentário aqui da aplicação das regras de movimentação das contas. A segunda operação desta empresa, portanto, no dia 6 de janeiro, verifica-se uma compra à Sociedade X MJSA, que agora representa um fornecedor da nossa empresa. Compramos 120 unidades de mercadoria ao preço de 158 euros cada unidade, com IVA a 23%. Isto através da fatura do fornecedor 20.838. Como estamos no sistema de inventário permanente, realizamos esta compra e vamos ter de fazer a entrada das mercadorias em armazém ao valor do custo, e são 158 euros por cada unidade, e são 120 unidades. Este é o custo que nós aqui temos, o preço de custo, o custo de aquisição desta mercadoria que vai entrar, reforçar o nosso armazém. E depois no dia 20 de janeiro vamos pagar ao fornecedor também por transferência bancária. Compramos 120 unidades de mercadoria a 158 euros, 18.960 euros de preço, custo de aquisição da mercadoria, IVA à taxa de 23%, portanto, suportamos 4.360,80 de IVA e vamos ter de pagar um total de 23.320 euros ao fornecedor. Primeiro lançamento, reconhecer a compra ao fornecedor. Então fazemos o seguinte. Começamos por debitar a conta 31 compras de mercadorias, que é uma conta do ativo. E debita-se porque acaba de aumentar o valor do ativo, não é? Compramos mercadorias, o nosso ativo aumenta neste valor. Uma vez que nós suportamos IVA, no fundo, quando pagarmos ao fornecedor, vamos pagar a base da mercadoria mais o IVA, estamos a pagar o valor total, ou vamos ter de pagar 23.320. Este IVA suportado na compra, ele vai nos permitir o direito à dedução do IVA. Vamos poder deduzir o IVA. E neste caso podemos deduzi-lo sem quaisquer problemas, porque trata-se aqui de uma compra de mercadorias e o artigo 21 do Código do IVA não limita o direito à dedução quando se trata de compra de mercadoria. No fundo, isto é a atividade da empresa. O IVA dedutível vai ser através da conta 2432. Efetivamente, no Código de Contas, a conta 24
é conta do Estado e outros entes públicos. A 2432 é conta de IVA dedutível. IVA dedutível é o direito a poder deduzir o IVA. E como o direito é um ativo, e a partir de agora aumenta esse direito, logo aumenta o montante do ativo, temos de debitar IVA dedutível. E vamos representar agora a dívida que contraímos para com o fornecedor. Porque não vamos pagar imediatamente, só vamos pagar daqui por uns dias e, portanto, temos de reconhecer uma dívida ao fornecedor. Fornecedores é uma conta de passivo, aumenta o passivo, aumenta o montante do passivo e, pelos aumentos das contas de passivo, obviamente que se creditam. Não esqueçamos as regras de movimentação das contas. As contas do passivo creditam-se quando há aumento de valor, debitam-se quando há diminuição de valor. E neste caso, há um aumento do valor do passivo. A dívida a fornecedores aumenta em 23.320. Fazemos o reconhecimento em sistema de inventário permanente, imediatamente a entrada no armazém das mercadorias, debitando a conta 321 das mercadorias e saldando a conta de compras, que começou por ser debitada e agora é creditada para fazer a entrada em armazém. As duas são do ativo. A conta 321 mercadorias, o armazém, acolhe agora o aumento do ativo e nós fazemos aqui o reconhecimento, o crédito da conta de mercadorias, de compra de mercadorias, que vai saldar. No sistema de inventário permanente, a conta de compra de mercadorias ela está permanentemente saldada porque é transferida para o reforço do armazém, debitando a conta 321 mercadorias. E finalmente, esta dívida que eu tenho para com o fornecedor passivo vai ser paga por transferência bancária no dia 20 de janeiro. Fazendo o pagamento ao fornecedor, a conta 2211 do fornecedor vai debitar, porque há uma diminuição de um montante de passivo. Pagamos, já não devemos este valor e, portanto, o passivo diminui, debita-se o passivo. E vamos assim debitar o passivo. Os passivos debitam-se quando diminui valor. Entretanto, vamos retirar o dinheiro do nosso banco, a transferência é feita, há uma diminuição do ativo, depósitos à ordem é um ativo, diminui um valor do ativo, credita-se essa conta. As contas do ativo debitam-se quando há aumentos, mas creditam-se quando há diminuições. E sem dúvida que agora há uma diminuição de uma conta do ativo, porque é dinheiro que sai do banco para pagar ao fornecedor. O dinheiro vai para o lado do fornecedor. Para terminar, vou apenas fazer uma breve abordagem aqui à questão do sistema de inventário. Atualmente, em Portugal, o sistema de inventário permanente ele é efetivamente obrigatório para todas as entidades, à exceção das microentidades. Isto é uma matéria que deverá ser consultada a nível de base legal no Decreto-Lei 98 de 2015, que nos diz no seu artigo 10º que, em termos de sistema de inventário permanente, vamos só aqui considerar a dispensa do sistema de inventário permanente para as microentidades. Aliás, aqui no decreto é o artigo 12º relativamente ao sistema de inventário permanente. O artigo 12º diz-nos que as entidades a que seja aplicável o sistema de normalização contabilística ou as normas internacionais de contabilidade adotadas pela União Europeia ficam obrigadas a adotar o sistema de inventário permanente na contabilização dos inventários nos seguintes termos. E depois temos aqui os termos em que estas entidades ficam obrigadas, mas
ficam dispensadas deste sistema as microentidades, não só as microentidades, mas eu vou aqui fazer uma abordagem especial que a obrigação prevista neste número anterior não se aplica às entidades previstas no número 1 do artigo 9º deste mesmo decreto, e que são as microentidades, que são aquelas que não ultrapassam 2 de 3 limites à data de relato, um total de balanço de 350 mil euros, um volume de negócios líquido de 700 mil e um número médio de empregados durante o período de 10. Estas são as entidades que estão dispensadas do sistema de inventário permanente, incluindo ainda algumas exceções que a norma aqui menciona. Isto está no artigo 12º aqui do Decreto-Lei 98/2015, a dispensa de sistema de inventário permanente para as microentidades, mas as restantes entidades estão sujeitas ao sistema de inventário permanente e as próprias microentidades poderão adotar o sistema de inventário permanente. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.